Nós da Nova Aliança, nós temos muita facilidade de enxergarmos Deus como Pai, mas a Bíblia também diz que Deus é o juiz de toda a terra. Mas ele não é qualquer juiz, ele é o justo juiz. O justo juiz que não pode mentir, o justo juiz que não pode se arrepender do que diz, o justo juiz que está velando sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Aí deixa eu te lembrar algumas coisas que esse justo juiz falou. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Deus cria o homem e adverte esse homem que ele criou, dizendo: no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas um dia, o homem de forma consciente decide desobedecer e pecar contra Deus. O pecado vai contra a santidade de Deus. A justiça divina exige que esse homem que pecou deve ser morto, porque o salário do pecado é a morte. Mas qual é o problema? O problema é que esse homem que pecou e que deve morrer, Deus é loucamente apaixonado por ele. Nos próximos instantes eu quero te mostrar como Deus resolveu esse dilema. Olá, queridos graça e paz, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Léo Murata e nesse vídeo eu quero falar com você sobre para que Jesus nasceu. Em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 6, narra um momento onde Adão e Eva deliberadamente decidem pecar contra Deus. Diz assim o texto: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Na hora que eles comeram desse fruto e pecaram contra Deus, no mesmo instante que pecaram, perceberam que não estavam mais na condição ideal que Deus tinha deixado para eles. E porque eles perceberam que algo deveria ser feito para que eles pudessem voltar para aquela condição ideal que eles tinham antes, eles tentaram se cobrir com folhas de figueira. Esse é o nascimento da religião. Toda religião nasce dessa necessidade que o homem tem de voltar a ser aceito por Deus. E cada religião vai dizer que para ser aceito por Deus você tem que fazer tal coisa. Obras de caridade, sofrer muito, reencarnar. Adão e Eva tentaram através de folhas de figueira. Eles só se cobriram com folhas porque eles perceberam que algo deveria ser feito para eles voltarem àquela condição ideal que eles tinham antes. O que eles não perceberam é que aquilo que deveria ser feito, eles jamais poderiam ser capazes de realizar. O versículo 8 mostra isso. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Presta atenção, eles já estavam cobertos com folhas de figueira. Mas quando eles ouvem a voz de Deus, eles decidem ainda se esconder atrás das árvores. Por que se esconder atrás das árvores se eles já estavam cobertos de folhas de figueira? Porque no fundo eles sabiam que as folhas de figueira não foram suficientes para resolver o problema que eles criaram. Tentar ser aceito por Deus, através dos seus próprios esforços, tentando pagar sua dívida com Ele, por mais que se faça, no fundo, a pessoa sabe que aquilo nunca será suficiente. Adão já estava coberto de folhas de figueira. Mesmo assim, ele ainda se escondeu atrás das árvores, porque ele sabia que aquelas folhas não eram suficientes. E o que Deus faz quando olha Adão e Eva cobertos de folhas de figueira? O versículo 21 diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quando Deus encontra Adão e Eva vestidos de folhas, ele arranca aquelas folhas e faz vestimentas de pele e os cobre com aquela vestimenta. Agora, 3 perguntas que eu quero que você pense. Quem arrumou as peles? Deus. Quem fez as vestimentas? Deus. Quem os vestiu? Deus. Todo o trabalho de restaurar o homem foi sozinho de Deus. Deus, sem a ajuda de ninguém, fez o favor de arrumar as peles, fazer as vestimentas e os vestir. O que Adão e Eva tiveram que fazer? Eles tiveram apenas que aceitar aquele favor que eles nem mereciam. Agora, quando você lê Gênesis capítulo 1 e 2, você vai ver as seguintes declarações de Deus: haja luz, haja firmamento, haja luzeiros no firmamento. Mas uma declaração que você não vai encontrar lá é haja pele. Você não vai encontrar isso lá. As peles que Deus conseguiu para fazer as vestimentas que vestiu Adão e Eva não surgiram dessa forma. Provavelmente aquelas peles vieram de um animal. Agora eu te pergunto, o que aquele animal teve a ver com o problema que Adão e Eva causaram? Nada. O animal era inocente. Aquele animal inocente teve que morrer para ceder as peles para cobrir os verdadeiros culpados. Com esse ato, Deus já estava mostrando como no futuro ele ia resolver o problema que o próprio homem criou. Um inocente assumiria a culpa e morreria no lugar dos verdadeiros culpados. Por que Cristo teve que morrer?
porque o salário do pecado é a morte. Alguém vai ter que morrer. Em Romanos capítulo 3, no versículo 25, Paulo diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha o que Paulo disse. Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Por que foram deixados impunes? Porque Deus estava aguardando o momento que Jesus viesse e ele iria cobrar de Jesus os nossos pecados. Você já deve ter ouvido falar de um texto bastante famoso, Isaías 53:5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Para os homens ter paz com Deus, primeiro alguém teve que ser castigado. Jesus não veio pagar a nossa fiança. Ele veio cumprir a nossa pena em nosso lugar. Isaías capítulo 53, no versículo 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quanto custou para a barreira de inimizade ser quebrada e hoje eu e você podermos ter paz com Deus? Aqui, aflito, ferido de Deus, oprimido, traspassado, moído, castigado. Esse foi o preço para os nossos pecados terem sido pagos e hoje podemos ter novamente paz com Deus. É por isso que Salmos capítulo 49, no versículo 8, Deus diz que a nossa redenção, o nosso resgate, foi caríssimo. Caríssimo. Isaías capítulo 53, no versículo 10, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Isaías está dizendo que Deus se agradou em moer Jesus. A alma que pecar deve morrer, porque o salário do pecado é a morte. O pecado gera uma sentença, e a justiça divina exige o cumprimento dessa sentença. Jesus leva sobre si os nossos pecados e Deus pune Jesus em nosso lugar. Deus pune Jesus? Lê lá de novo. Aflito, ferido de Deus e oprimido. Não é ferido dos romanos, nem é ferido do diabo, é ferido de Deus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Por que agradou moê-lo? Porque Deus, punindo Jesus por causa dos nossos pecados, era a exigência da justiça divina sendo satisfeita. O fato da nossa salvação ser pela graça não quer dizer que foi de graça. Alguém pagou por esta salvação. É por isso que quando você peca hoje e pede perdão, existe perdão para você. Por que existe perdão? Porque Deus tapa os olhos e finge que você nunca fez nada? Não, porque Jesus já pagou aquele pecado no seu lugar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, Pedro diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Gálatas 3,13, Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Presta atenção, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. O justo pelos injustos, maldito em nosso lugar. Esse é o plano de Deus para nos salvar. Qual? Substituição. Toda a culpa e a consequência do pecado é colocada em Cristo e Cristo paga os pecados no nosso lugar. Então nós ficamos com a paz, ele com o castigo. Nós ficamos com a cura, ele com as pisaduras. Nós nos tornamos abençoados, ele se tornou maldito. Ele se tornou filho do homem para nos tornar filhos de Deus. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. Por que só ele? Por que não Buda, ou Gandhi, ou Maomé, ou qualquer outra cabeça de religião? Por que não? Por que só Cristo pode ligar os homens com Deus? Romanos 3,23, Paulo diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Está todo mundo devendo. Eles não conseguem pagar nem a dívida deles, quanto mais conseguir pagar a dívida dos seus seguidores. Só poderia ser alguém que fosse inocente e nunca tivesse pecado e que estivesse disposto a assumir a nossa culpa e cumprir a nossa pena. Só Jesus poderia cumprir o nível da exigência de Deus. Em Ezequiel capítulo 28, no versículo 12,
Deus está falando da época em que Satanás ainda fazia parte do seu reino. Fala que ele tinha glória, formosura e sabedoria. E Deus chama ele de modelo, selo da perfeição. Quem era Satanás? Cheio de glória, formosura e sabedoria. Ele era o selo da perfeição da criação de Deus. Talvez o fato dele ter sido isso tudo, ele poderia ter achado que se ele pecasse contra Deus, Deus ia aliviar para o lado dele. Mas Deus o puniu severamente. E se tem uma coisa que Satanás aprendeu, é que Deus cumpre aquilo que ele fala. E a partir de agora, Satanás vai ficar obcecado em fazer o homem pecar, porque ele queria obrigar Deus a ter que punir aquele homem que ele tanto amava. Mas o que Satanás não sabia é que esse amor que Deus tem pelo homem, ele é tão louco que Deus estava disposto a virar homem, vir para a terra e cumprir a pena do próprio homem no lugar do homem. A exigência da justiça divina com relação ao pecado, ela só pode ser satisfeita de duas formas. Ou você aceita a morte de Cristo no seu lugar, ou então a sua morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Alguém vai ter que morrer nessa história. João 3,18 está escrito assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em Lucas capítulo 2, no versículo 10, é narrado assim no nascimento de Jesus. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O homem criou um buraco e entrou no próprio buraco que ele criou. E ele não sai de lá sozinho. É por isso que ele precisa de um Salvador. Foi para isso que Jesus nasceu. Desejo a você um Feliz Natal e até o próximo vídeo.